Fala galera, canal Meu Tricolor chegando na manhã dessa terça-feira para poder te atualizar com as últimas informações do nosso Fluminense Futebol Clube. E vem comigo porque o vídeo tá bacana, tá bem completo. Quero convidar todos vocês para poder a gente fazer mais um vídeo bem bacana e especial para o nosso canal Meu Tricolor depois da vinheta. Fala torcida Tricolor, sejam todos muito bem-vindos, esse é o canal Meu Tricolor, muito prazer, eu sou o Fagner e para mim é sempre uma alegria, sempre um motivo de felicidade estar diante da presença de todos vocês. Hoje é dia 27 de maio, tá? Terça-feira, quero primeiramente agradecer a Deus por mais esta oportunidade, mandar um grande beijo com todo carinho, com todo respeito no teu coração, agradecer a tua parceria, agradecer a sua presença e agradecer a sua amizade com o nosso canal, beleza? Gente, estamos diante do último duelo, né? Por enquanto, no Maracanã na próxima quinta-feira, Fluminense e Once Caldas, um jogo que é extremamente decisivo. E eu quero abrir esse vídeo aqui com todos vocês falando a respeito de público. É o último jogo do Fluminense no Maracanã antes de embarcar para jogar o Super Mundial de Clubes da FIFA. E cara, a gente tem bastante coisa para poder falar nesse vídeo, mas eu queria pedir a tua força, a tua moral, que é muito importante para o nosso canal. Deixa o teu like nesse vídeo, se inscreva no nosso canal, comenta e também compartilha para você seguir nos ajudando, beleza? Bom, deixa eu começar falando com todos vocês que na quinta-feira, o duelo de Fluminense e Once Caldas, ele terá uma transmissão exclusiva para quem não for ao jogo, para quem não vai ao Maracanã, pela Paramount Plus, tá bom? O jogo é às 21h30 e tem um caráter totalmente decisivo. O Once Caldas está em primeiro lugar com 12 pontos e o Fluminense vem logo em segundo com 10 pontos. Logo, é obrigação do Fluminense jogar muita bola para poder sair dessa partida vitorioso, chegar a 13 pontos e se classificar direto para oitavas de final da Copa Sul-Americana, beleza? Segundo o jornalista, setorista, né, do GE, que cobre o Fluminense, Marcelo Neves, a gente tem aproximadamente aí coisa de 15 mil torcedores já garantidos presentes, né? Isso foi uma avaliação até de ontem à noite, mas acredito que ao longo dessa terça, acredito que ao longo da quarta e também a parte da quinta-feira, a gente vai sim chegar aí na casa de uns 40, 45 mil para poder a gente fazer uma festa bem bonita e apoiar os nossos jogadores nessa importante partida decisiva contra o Once Caldas, tá? O que eu posso falar para vocês a respeito de time, o que Renato Gaúcho vai promover nessa partida? Não tem uma outra coisa para falar para vocês, a não ser que o Renato vai com força máxima. E que força máxima é essa, tá? A grande verdade é que hoje nós não temos um time absoluto titular. Devido à questão dos desgastes, devido às questões das lesões, a gente tem que estar sempre rodando o elenco, tá? Mas é certo dizer para vocês que Renato Gaúcho vai colocar em campo para iniciar esse primeiro tempo os melhores jogadores para poder a gente buscar já no primeiro tempo sair na frente contra o Once Caldas, porque já vai passar uma tranquilidade para a nossa torcida, já vai passar uma tranquilidade a mais para o jogo, tá? O Once Caldas, ele provavelmente vai fazer um jogo de muito reativo, vai ficar na defesa, porque o empate favorece para eles, entendeu? E é claro que a vitória também favorece para eles, mas se eles empatarem, eles se classificam em primeiro lugar e fogem da repescagem para quem fica em segundo lugar. Então o Fluminense, tendo o entendimento de que ele não pode ficar em segundo lugar, o Fluminense precisa ir para cima. O Fluminense precisa, desde o primeiro minuto, agredir o time do Once Caldas para poder conseguir encontrar o gol, encontrar os gols também, né? Para poder a gente vencer essa partida que é muito decisiva e muito importante. Para essa partida, a Conmebol, ela definiu que o árbitro da partida será o argentino Dario Herrera, tá? Dario Herrera. Ele já apitou 5 jogos do Fluminense com 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota, e ele foi o escolhido da Conmebol para poder apitar essa partida. Ele tem um históricozinho de expulsões, né? Já expulsou bastante jogadores no período que ele está aí apitando entre Sul-Americana, né, e Libertadores. Então assim, a gente tem que tomar cuidado. Naquele jogo Fluminense Internacional no Maracanã, ele expulsou o Samuel Xavier, tá? Achei que a expulsão ali foi injusta, porque não foi para aquilo tudo, né? O Ener Valencia que deu aquela cavada violenta, mas
como é o trabalho do Herné Valencia fazer essa cavada, o juiz acabou caindo na dele e expulsou Samuel Xavier, mas graças a Deus, em 2023 a gente conseguiu empatar ainda no Maracanã com o Germancano, né, e vencemos lá no Beira-Rio de virada por 2-1. Então, Dario Herrera vai ser o árbitro dessa partida, porém, a gente tem uma grande, um grande objetivo de passar de fase na quinta-feira. E o que eu posso dizer para vocês que eu acredito que vai acontecer de verdade? O Fluminense, ele, depois da última partida contra o Vasco da Gama, ele mostrou uma postura que todos nós nos agradamos de ver. Saímos atrás, e nunca é bom sair, né, atrás do placar, mas o Fluminense foi valente, o Fluminense foi raçudo e conseguiu empatar o jogo ainda no primeiro tempo e virou num belíssimo gol de Guga no final da partida. Gol esse que demorou a sair, porque na verdade no segundo tempo o Fluminense tomou conta do jogo e mereceu demais já ter feito o gol antes para poder a gente virar aquele jogo ali. Mas vencemos no final do jogo, gol de Guga, golaço de Guga, né? E aí o Fluminense ganha um fôlego, o Fluminense ganha uma confiança extra, o Fluminense ganha uma sobrevida a partir daquele jogo ali contra o Vasco. Mostrou muito pra gente, aquele Fluminense que a gente deseja ver em campo, aquela aplicação tática, aquela aplicação técnica e aquela vontade, aquela tesão mesmo de buscar a vitória a todo custo. Esse é o Fluminense que a gente deseja ver, em todas as partidas. E diante do Maracanã, recebendo o nosso último jogo antes de jogar o Super Mundial de Clubes, né? Depois a gente só volta a jogar no Maracanã depois do Mundial de Clubes, a gente precisa ter o apoio da nossa torcida. Então, mandar um recado aqui agora especial para todos vocês. Você que mora no Rio de Janeiro e pode estar presente, tá? Eu vou me esforçar para estar presente, para poder apoiar o nosso Fluminense nessa partida quinta-feira, tá? Não é a última antes do Mundial. A última é domingo contra o Internacional no Beira-Rio pela 11ª rodada do Campeonato Brasileiro. Falando em Campeonato Brasileiro, daqui a pouquinho eu vou te atualizar a tabela. Teve mais um jogo ontem, né? Para completar praticamente a 10ª rodada. Ainda tem um jogo do Botafogo que foi adiado. Mas falando ainda assim de Sul-Americana, é uma partida decisiva, que o Fluminense precisa focar nessa partida com toda a sua vida e depois que passar para as oitavas de final direto, o Fluminense precisa se dedicar a esta competição. Por que você diz isso, Fagner? Porque é uma competição, ao nosso entendimento, que ela é acessível ao Fluminense ganhar essa competição, e ir direto para a Libertadores do ano que vem e também se classificar para a final da Recopa Sul-Americana, né? Não ganha muita grana, são 36 milhões de reais, mas o que ela te traz de benefícios por você ter vencido ela é muito bom, muito positivo. Então eu espero que o Fluminense, a partir desta partida de quinta-feira, ele jogue a sua vida dentro dessa competição para que ele possa conquistar. É um título inédito que a gente não tem no nosso museu, leva a gente direto para a Libertadores, um desejo nosso que a gente quer voltar para a Libertadores ano que vem e ainda nos classifica para a final da Recopa Sul-Americana e a gente pode ser bicampeão da Recopa Sul-Americana. Não é uma situação excelente? Para mim é uma situação excelente, tá? Queria te ouvir, queria que você comentasse aí. Então, para mim, das 3 competições, né, que a gente está disputando, Copa do Brasil, Sul-Americana e Brasileirão, fora o Super Mundial de Clubes, para mim é o título mais plausível para o Fluminense conseguir nessa temporada. Acho que a gente tem condições, de verdade, de conquistar esse título da Copa Sul-Americana. Então eu espero que o Fluminense se foque totalmente, na Sul-Americana, vai desprezar as outras partidas, os outros campeonatos. Não estou falando que é para desprezar, não é para desprezar nada, mas o foco maior tem que ser nessa competição sul-americana. O próprio Renato Gaúcho, ele já disse em entrevistas coletivas que não dá para ganhar tudo, né? Devido a gente não ter um elenco, né, robusto e talvez qualificado a ponto de ganhar todas as competições. Eu acho que ninguém ganha tudo. Então, se você puder focar em 1 e 2 competições, acho que você, já tem chance de conquistar pelo menos uma. Então, assim, as Copas Sul-Americana e a Copa do Brasil, ela é mais acessível para o Fluminense ser campeão. Ela é mais curta em relação a um campeonato brasileiro. Fagner, você não quer ser campeão brasileiro? É claro que eu quero. Só que a gente sabe que tem outros times que têm muita força também para poder ganhar o Campeonato Brasileiro. Então, vamos viver no Campeonato Brasileiro, mas eu priorizaria essas 2 competições. Mais ainda a Copa Sul-Americana e, em segundo plano, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil também te leva para a Libertadores, leva você para uma final de Recopa de Supercopa do Brasil e te dá uma premiação de 100 milhões de reais.
Então assim, a premiação da Copa do Brasil é excelente, maravilhosa. Então eu espero de verdade que na quinta-feira, o Fluminense já treinou ontem, vai treinar nessa terça e finaliza o treinamento amanhã na quarta-feira para poder a gente encontrar, sabe, as melhores estratégias, fazer um jogo perfeito, vamos colocar essa palavra, né? Um jogo perfeito, cirúrgico, para que a gente possa vencer o Once Caldas. Qualquer vitória, tá? 1-0, 2-1, qualquer vitória, o Fluminense ultrapassa o Once Caldas e se classifica em primeiro lugar na tabela de classificação, beleza? Tô colocando aqui para vocês agora a tabela de classificação atualizada do Campeonato Brasileiro. Ontem teve Juventude e Bragantino. Esse jogo foi no Nabi Abichedi e o Bragantino venceu o Juventude por 1-0. O Juventude está dentro da zona do rebaixamento e o Bragantino solidificou ali a sua posição ali na quarta posição da tabela, né? O Cruzeiro, que ganhou também do Fortaleza, embolou a parte de cima da tabela. Como vocês estão vendo, Palmeiras 22 é o primeiro, Flamengo 21, ganhou do Palmeiras, né? O confronto lá direto lá, tá em segundo. Cruzeiro o terceiro com 20 e em quarto lugar tá o Bragantino com 20 pontos também, o Fluminense em quinto colocado com 17, tá? A gente vencendo o Internacional no domingo, despedindo, né, dessa primeira parte antes do Mundial, a gente chega a 20 pontos, mas a gente não deve ultrapassar o Bragantino porque tem uma diferençazinha de saldo de 3 gols. A gente teria que fazer 4 gols para poder a gente ultrapassar o Bragantino e torcer pro Bragantino perder. O Bragantino enfrenta o Vasco no sábado, tá? Então, em São Januário. A gente teria até que torcer aí para talvez aí um tropeço do Bragantino, para poder a gente encostar ali em 20 pontos com o Bragantino, tá? E quem sabe até mesmo ultrapassar, ganhar nessa quarta posição aí. Tudo pode acontecer, vai depender da postura do Vasco da Gama jogando no seu estádio, tá? Então, meus amigos, o que eu tenho para falar para vocês nesse vídeo é que o Fluminense está atento ao mercado, tá? E o Renato Gaúcho, junto com a comissão técnica, estão em busca de 3 jogadores com características decisivas para poder fortalecer o Fluminense, principalmente no Super Mundial de Clubes e também na sequência da temporada. Acredito que a gente vai trabalhar muito na questão da pontualidade. Esse jogador, ele é determinante para isso. E o Renato Gaúcho deixou muito claro que ele quer um jogador, um atacante que seja decisivo, que faça gols. Isso, claro, que mostra que o Everaldo não tem essa confiança, sabe, ilibada do Renato Gaúcho. É um cara importante? Sim, claro que é um cara importante, mas não é um cara decisivo que o Renato gostaria de ter no Fluminense ali para poder decidir todas as situações, beleza? Germancano volta para o Super Mundial de Clubes, né? E consequentemente volta para o restante da temporada, assim como a gente está com expectativa boa em cima de Canóbio e também de Facundo Bernal. Canal Meu Tricolor segue por aqui, acompanhando todas as notícias, sempre para poder te atualizar tudo em primeira mão, beleza? Se você chegou até o final, obrigado pelo teu carinho, obrigado pelo teu apoio. Tamo junto, um grande abraço, até o próximo vídeo. Valeu, galera!